Bom dia, gente. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Gente, hoje é 18 de agosto de 2026. Por favor, dê o like. Eu pareço um disco arranhado, né? Pedindo like e o povo não dá, tá? Eu vou parar de pedir. Gente, é por causa do algoritmo. Se não der o like, o algoritmo não compreende, tá? Gente, eu vou falar uma passagem. Essa passagem que eu vou falar para vocês é profética, viu? O Senhor me entregou, tá? Uns dias atrás aí, uns 15, 20 dias atrás, eu guardei no meu coração. Pesquisei, estudei, vi para que era, para que propósito era, enfim. Hoje ele me exortou a falar essa passagem, tá? Que ele me entregou, tá bom? Está em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Gente, lá em Êxodo tá quase a mesma coisa, tá? Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 19, do versículo 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falareis ao povo de Israel. Gente, aqui em Êxodo, quando Deus entregou essa passagem, essas palavras para Moisés, foi no início lá que ele tirou o povo do Egito, né? Tá constando que foi no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Nesse contexto aqui, que ele quer dizer? Eu tirei vocês da casa da escravidão. Se vocês atentamente me ouvirem a minha voz e obedecer, né, os meus mandamentos, né, vocês serão meu povo peculiar, que quer dizer, o povo diferenciado, né? Peculiar é uma coisa diferente, né? Uma coisa ali meio que diferenciada da outra, né? E o povo de Israel foi, gente, querendo ou não, a gente gostando ou não entendendo ou não, porque até hoje eu também não entendo por que Deus escolheu Israel para ser a menina dos olhos dele, mas e não é problema nosso, é problema dele, tá? O que ele vai fazer com o povo de Israel é problema dele, tá? Mas enfim, Deus falou ali essa mensagem que seria um povo peculiar, um povo, né? Próprio, de propriedade privada dele, né? Mas aqui ele fala, gente, é os gatos aqui em cima, não dá para acreditar? Porque toda a terra é minha, tá? Então, aí em 1 Pedro, foi a palavra que o Senhor me entregou, né? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, isso daqui já é no contexto do Novo Testamento, né? A carta já é ali no princípio, o princípio da igreja, né? Que é 1 Pedro. Como que eu vou explicar para vocês? Até
a morte de Jesus na cruz, os outros povos não tinham direito à salvação. Tá? Era uma promessa peculiar para os judeus. Nós só viemos ter acesso à salvação a partir da morte e ressurreição de Jesus. Tanto que a Bíblia é enfática, né? Lá nos evangelhos ali, né? Na crucificação, quando tinha o templo ali, né? Na época nem era mais o templo de Salomão, já era o segundo templo, né? Ninguém tinha acesso. Tinha o véu lá, né? Que ali só entrava, acho que uma vez por ano, o sacerdote ali, né? E fazia lá as mortes dos animais lá, os incensos, o ritual deles lá para purificação dos pecados, né? Mas na verdade era o sangue que encobria o pecado. Ele não livrava do pecado, ele apenas encobria. Mas era ordem mosaica isso daí, viu? Mas os fariseus eram corrompidos, né? Como hoje a igreja é corrompida, o nosso governo é corrompido. Então, o povo não tinha acesso ali propriamente a Deus. Ele tinha que se dirigir ao sacerdote, né? Com o animal, ia lá, sacrificava o animal para poder fazer o sacrifício ali de libação e para poder encobrir o pecado, né? Assim era o ritual da purificação ali, de cobrir o pecado. E os outros povos não tinham acesso. Nós só viemos ter acesso a Cristo, a salvação, né? Que nosso propósito hoje é a salvação. É Jesus, porque até ali Deus era limitado ali para os judeus. Depois da morte e ressurreição de Cristo, tanto que na morte lá, né, que ele deu o último suspiro, o véu que separava ali o templo, ele se rasgou de cima para baixo, né? Quando você pega um pano que você vai rasgar, o que você faz? Ele rasga de baixo para cima, né? Lá ali não. Quer dizer, veio do alto, veio do céu e rasgou aquela divisão ali que separava os sacerdotes, né, do povo ali, né? Que ninguém mais precisava de sacerdócio para se dirigir a Deus. Jesus já deu aquela direção ali que nós temos acesso direto a Ele, né? Quando eu me converti, eu tive essa visão do véu se rasgando. E eu não sabia dessa passagem, né? Mas eu tive essa visão do véu se rasgando. Depois de muito tempo que eu vim descobrir isso daí. E o que Pedro aqui, 1 Pedro nos diz, né? Que hoje tem uma geração eleita. Eu não sei todo mundo é direcionado para pregar o evangelho. Eu não sei, tem um certo nicho de pessoa, como eu, como muitos pastores, padres, missionários, é uma gama de pessoas. Ali está falando que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real e uma nação santa. Hoje se estendeu, né? Aqui ele fala, vós que em outro tempo não eres povo, a gente não era povo, a gente era gentil, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Quer dizer, nós não tínhamos acesso a Deus, nós só viemos ter depois da morte de Cristo. Lá no Evangelho de João, né, acho que é 3:10, né? Ou 3:6, não lembro bem. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João é bem enfático nisso, né? Então, hoje nós temos acesso a Jesus Cristo. Não tem véu, não tem mais nada que nos separa dele. Através do quê? Através da oração, através da comunhão, através de ouvir a palavra, de ler a palavra, né?
Porque até então a morte, até quando Jesus era vivo, era restrito ao povo judeu. Tem várias passagens nos próprios evangelhos que fala sobre isso, né? Então, aquilo que Deus fez para o povo de Israel, Ele fez está fazendo para nós hoje na atualidade, né? Através da morte de Jesus Cristo. Gente, tá tão barulhenta essa rua, tem que ficar esperando passar. Então, hoje acabou. Aquilo que nos limitava diante da presença de Deus, da presença de Jesus Cristo, está aí. É uma palavra profética isso. Quanto à nação santa, eu tomo o Brasil por uma nação santa, escolhida por Deus. Nós estamos aí meio cambaleando aí, né? Mas existe um povo justo, reto, que está tentando libertar nossa nação das garras do inimigo. Por quê? Porque nosso país é próspero, nosso país é rico. Deus escolheu o nosso país. O Brasil é uma nação escolhida por Deus. Tá? Até essa noite eu dormindo, eu sonhei com um príncipe, né? E príncipe feio, viu? Falei, Senhor, não tinha um príncipe mais bonitinho para o Senhor me mostrar, não? Isso não quer dizer que é Jesus, não. O que eu vejo? Que Deus quis me dizer? Nós somos príncipes e princesas, filhos e filhas do rei, porque Jesus é o rei dos reis. Talvez essa feiura dele aí, desse príncipe, né? Feiura no meu entender, né? Quer dizer que Deus não está fazendo acepção de nós, da nossa origem, da nossa aparência física. Deus quer saber da nossa alma, do nosso espírito contrito. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em verdade e em espírito. Ele não quer saber se a gente é feia, bonita, preta, branca, nada disso. Olha, Deus não se preocupa com essas coisas. Ele não se atenta à aparência do homem, isso desde lá de trás. Se olhar lá para quando Davi é chamado, né? Que Samuel vai, Davi estava lá no meio, lá no deserto, pastoreando as ovelhas. Samuel, assim que vê os irmãos de Davi, né? Alto, bonito. Samuel fala, é esse, né? Porque o povo tinha um negócio de achar que Deus só escolhe gente bonita, né? Mas pelo contrário, ele fala que pega as coisas loucas para confundir as sábias. Samuel falou, não é esse aqui. Aí Deus falou, Samuel, eu não me atento pela aparência dos homens. Eu olho o coração. Então Deus não está preocupado com a nossa aparência. Deus está preocupado com o nosso coração reto. E essa palavra eu falo que é profética, porque Ele está nos exortando. E nós somos um povo eleito, né? A geração eleita, o sacerdócio santo, um sacerdócio real e uma nação santa. Estamos em pecado? Estamos. E vamos continuar em pecado. Até a vinda de Jesus, a volta dele. Por quê? Porque a santificação é um processo. A gente não vira santo do dia para a noite. É muito difícil. Teve santos, sim. Eu acho que tem muitas pessoas que se santificam ao máximo. Mas nós somos já da natureza adâmica, né? Nós já nascemos com o pecado embutido. E não é pelo pecado de relação sexual que muita gente acha que nós somos pecadores porque fomos gerados pelo relacionamento sexual. Não. Que Adão pecou lá atrás, o pecado já entrou. A Bíblia fala que o pecado entrou por um homem e por um saiu, que foi pela morte dele. Entrou por Adão e saiu pela morte de Cristo na cruz, pelo sacrifício de morte de cruz.
tá? Então, eu não sei qual é a parte, a porção de cada um para propagar o evangelho. Não sei se é no trabalho, se é na casa, se é na igreja, se é em oração, eu não sei. Eu não sei, como eu falei, a gente é limitado, a gente vive debaixo da palavra, da ordenança de Deus. Cabe a cada um se adequar e saber daquilo para que foi levantado, em relação ao reino de Deus, tá? Talvez seja no trabalho, seja numa escola, na vizinhança, eu não sei, tá? Cabe a cada um de vocês decidirem para que vocês foram levantados, né? Aí leva lá a parábola dos talentos, né? Tá? Que eu deixo essa mensagem como meditar para vocês, meditação, tá? Que vocês tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.